Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais essa edição do podcast do Gente que Fala. Hoje vocês estão vendo que nós estamos um pouquinho diferente aqui no nosso estúdio, porque nós estamos com uma convidada bem legal, internacionalmente brasileira e fora dele, vocês já vão descobrir quem é. E eu quero, antes de eu falar um pouquinho dela, porque ela tem uma experiência ligada a algo que a gente gosta muito, que é comer. É isso mesmo? Rafaela Coelho, seja bem-vinda. Obrigada, prazer, Ricardo. Privilégio estar aqui, é isso mesmo. Vamos falar de comida hoje. Todo mundo gosta, né? Mas a gente não pode comer tudo. É isso que eu quero saber, gente. E, inclusive, eu falei internacionalmente brasileira, que vocês viram que ela tem um sotaque nosso aqui brasileiro, mas ela não mora no Brasil. Então a gente aproveitou que ela estava aqui agora passando férias nesse mês de janeiro e aproveitamos para puxá-la para contar pra gente como é que faz para comer bem. Por quê? Porque ela é nutricionista, tô dando aqui um monte de coisa aqui, até escrevi. Fundadora de um programa aqui na Com Brasil que vocês acompanham, que é o nome dela, Rafaela Coelho, sobre saúde e nutrição. E esses programas são dois temas, são dois focos muito legais. São dois programas, né, Rafaela? São dois programas. Então, maravilha. Conta pra aí, quem é o nome dos programas, vai? Bom, a gente tem o Com Fome de Viagem, que foi o nosso programa pioneiro aqui na Com Brasil, onde eu viajo com meu marido e a gente ensina que mesmo quando você está viajando, você pode ter uma rotina e uma alimentação saudável. Então, meu marido, ele fala toda a parte cultural do país, da cidade, enfim, de onde a gente estiver, e eu falo como a gente pode fazer essas trocas inteligentes quando a gente está viajando para a gente manter uma rotina saudável. Olha, gente, isso eu quero saber mesmo. É viu? difícil. Por que eu tô falando isso? Eu quero saber. Porque imagina você tá num resort da vida. Eu acompanhei alguns trabalhos dela e ela esteve em um local alguns locais que a gente teve a oportunidade de estar, mas tem um que eu gosto muito, que é lá no México. Você esteve lá em Cozumel. Sim. Que é uma ilha maravilhosa do Caribe, né? Que pertence ao México. Como que você faz? A gente ficou uma semana lá num resort lá. Como que você faz para não comer tanta coisa gostosa? É difícil. A gente tem que ter um olho clínico, na verdade, Ricardo. Porque quando a gente consegue identificar, a gente automaticamente já faz a separação dos alimentos. Então, assim, todo lugar sempre vai ter uma proteína e uma salada. Só que quando a gente está no resort, quando a gente está num lugar assim, a gente não consegue ver isso. Comer uma proteína e uma salada. A gente não consegue, a gente vê as coisas mais gordurosas, mais gostosas, mais palatáveis, enfim. Mas a gente sempre consegue ali fazer uma alimentação saudável escolhendo algumas coisas. Tem como. Então a gente vai ver direitinho como fazer isso, porque, olha, deve ser uma resistência. É difícil. Olha, a gente esteve em Paris, eu não deixei meu marido comer o croissant. E aí todo mundo fala, você realmente não deixa ele comer? Eu falo, gente, eu até deixo, mas eu explico o benefício e o malefício daquilo. Então, às vezes as pessoas nem querem mais depois que falam comigo. Vocês viram que o sotaque é brasileiro. Você é do Brasil? Você nasceu aqui? Eu sou do Brasil, eu nasci em Salvador. Eu sou da Bahia, então meu sotaque deve ser bem puxado, né? Que legal! Porque baiano não tem jeito, tem o sotaque ali cantado. Cantadinho, mas é muito gostoso, Sim. né? E aliás, eu mudei para o Canadá há 10 anos atrás, com minha filha e meu cachorrinho. E aí lá mudou a vida inteira e eu comecei a estudar nutrição lá. Quando eu morava aqui, eu trabalhava na Petrobras, então eu trabalhava na empresa privada, né? Eu trabalhava na parte privada da Petrobras. Tá. E depois eu mudei para o Canadá e comecei a estudar saúde para cuidar de mim, da minha família. O primeiro propósito era isso, cuidar da nossa casa, organizar as coisas dentro de casa, porque a alimentação num país de primeiro mundo, normalmente, ela não é tão saudável, né? É verdade. E aí eu precisava realmente fazer escolhas melhores para minha família, para minha casa. E aí as coisas foram indo, e aí vieram os pacientes, e aí veio um programa de televisão, depois veio outro programa de televisão. Que legal! Bom, e como vocês puderam ver aí, então, é uma história bem legal. Ela nasceu na Bahia. Você, Rafaela, passou sua infância, então, em Salvador. Toda em Salvador. O que você lembra de legal dessa Rafaela? Ah, muita coisa. Salvador é praia, né? Aham. Calor. Aham. O Brasil é um país tropical, Sim, então país já tropical. chama muito. Aham. Mas eu lembro muito, assim, na praia, família, né? Lá no Canadá a gente não tem a família tão próxima, então eu lembro muito, assim, das minhas férias, na casa do meu avô, da minha família. Aquela coisa do calor que eu acho que só o Brasil tem, viu, Ricardo? Que legal. Eu imagino, a gente teve a oportunidade de conhecer também um pouquinho. E realmente o Brasil é incomparável, né, em alguns pontos. Eu digo que eu gosto de viajar, eu sou grato às oportunidades, mas eu não vejo a hora de voltar para casa. É tão bom voltar para casa, né? Você tem familiares ainda lá em Salvador?
Não, em Salvador eu não tenho mais ninguém. Minha família mora, a maioria aqui em São Paulo. Ah, já tá aqui em São Paulo. E tem uma parte que mora no interior da Bahia. E eu tenho em Salvador a família do meu marido, que é minha família também, meu sogro e minha sogra, que moram lá. Então, você falou há pouco que era casado, eu quero saber, então, Neto, põe pra gente aí, pra gente conhecer quem é o tal do Alex. Vamos ver se a gente conhece. É esse rapaz aí que tá aparecendo? Esse aí é meu marido, meu produtor, diretor do programa, meu chefe. Então tá bom. Então faz o seguinte, vamos tirar ele da foto e vamos trazer ele pra cá. Alex, seja bem-vindo. Ricardo, que alegria estar aqui com você. Metade do meu coração do meu lado. Oh, delícia. E eu tô trazendo a outra metade do Canadá pra você. Ah, é muito, muito bom recebê-lo também nessa surpresa, né? A gente se programou para estar com a Rafaela, mas quando soube que estava chegando, não tem como perder essa oportunidade. E a gente trouxe uma lembrancinha do Canadá pra você. Opa, tá? Que bacana! Eu não sei se você já conhece, isso daqui... Ah, que legal. É um maple syrup. Perdão. Isso daqui é um maple syrup. A folhinha do Canadá, que está na bandeira do país, ela é muito presente no país todo, no território todo. Eu tenho uma nutricionista aqui do meu lado. Ela com certeza vai criticar os níveis de açúcar que estão aí dentro. Mas isso é um presente cultural para você. Muito bom. Pode ter certeza absoluta. Eu não vou fazer essa pergunta para ela. Não vou fazer, porque eu quero comer sem a culpa, provar. É um tipo de um mel nosso, pessoal de casa conhecer pouquinho, tipo, né? Tipo um melaço. Um melaço daquele que a gente tem mas ele é mais Brasil. Fininho. Tá. Ele é mais... Nutricionalmente a gente não precisa saber. Melhor não. Senão você vai devolver. Deve poder devolver? Pior que eu não vou. Você não vai querer. Grato, com certeza. Depois eu vou mandar a foto pra vocês lá do que eu vou mostrar pro Alex, pra você. Porque eu estou indignado, gente. Sabe o que ela nos contou agora há pouco? Vocês viram? Pronto, agora direto pro Alex. É verdade, então, que ela não deixou, Alex, você comer um croissant em Paris, velho. Ela disse que manda, mas quem manda é ela. Que eu que mando, mas quem manda é ela, viu? E não deixou mesmo, viu? Quando ela começou a falar do valor nutricional, das calorias, do glúten, do carboidrato, eu falei, tá bom, deixa pra lá, já perdi até a vontade. Mas, sinceramente, eu não poderia mesmo, porque eu tenho um problema de saúde, eu sou alérgico a glúten. Então, mesmo que eu não tivesse uma nutricionista, eu não ia poder comer. Sabe o que faz as pessoas desistirem também? Quando eu falo que você tem que fazer depois para você compensar aquilo... Aí a pessoa fala, olha, eu não quero mais, porque depois eu vou ter que fazer isso tudo. Ela tem esse sistema de pontuação que toda coisa que eu como fora dos padrões de dieta olha, eu quero 6.000 passos hoje, olha, eu quero um jejum intermitente, olha, vão ser quantas horas sem comer. Aí tem hora que eu falo, quer saber de um, eu não quero não, vai me dar meu ovo com... Vai dar muito trabalho. Gente, ele casou com uma major do exército. Mas, brincadeiras à parte, eu imagino a qualidade que vocês têm de saúde, não é? Isso é importantíssimo, a nutricionista pode nos dizer com mais propriedade. Quando você faz corretamente as coisas, uma vez ou outra que você dá aquela abusadinha, não vai fazer nenhuma diferença, não é? Não tem problema. A gente tem que entender o nosso estilo de vida, o nosso dia a dia. A base da nossa alimentação precisa ser saudável. E o que a gente comenta isso muito lá em casa, que o que a gente perde em sabor, porque realmente a comida, ela, quando é mais temperada, quando é mais gordurosa, ela tem um sabor sem igual. Mas o que você perde um pouco em sabor, você ganha em saúde. Né? Então, a base da sua alimentação, o seu dia a dia sendo saudável, não tem problema nenhum de vez em quando comer um bolo, um chocolate. Não tem... Olha, eu sempre digo que um alface não emagrece ninguém, mas um chocolate também não engorda ninguém. E não faz mal. Então, nas suas exceções, é bom. Porque a vida social também faz parte, né? Apesar de eu não ouvir nada que você vai falar agora, mas eu queria saber. Então, conte para o pessoal de casa ter ficado curioso, né? Sobre essa guloseima com uma boa panqueca, com o waffle direito. Deve ser bom demais, né? Mas muito e aí? Bom. Uma vez só não vai me fazer mal, né? Não, um pouquinho e um fiozinho não vai fazer mal. Agora, quando a gente... Um fio. Por buraquinho. Quem conhece o waffle sabe que é um buraquinho? Mas quando a gente começa a colocar o mel ou o maple syrup em tudo, por exemplo, vou adoçar meu café com maple syrup. Eu vou colocar na minha panqueca maple syrup. Aí você adiciona, mas as outras coisas que você come no seu dia a dia, quando você vai somar isso no final da sua semana, no final do seu dia, o seu saldo está negativo. Porque você não come só o maple syrup no café da manhã. No decorrer do seu dia, você vai adicionar mais algum carboidrato, mais algum açúcar. Então, você precisa atentar no seu todo. Se for só de manhã, um pouquinho de maple syrup e o resto do seu dia inteiro saudável, tudo bem. Mas normalmente não é assim. Já acostumou então, Alex?
Já faz parte, viu? Já faz parte. Mas tem os seus momentos de glória também, tá? E como ela falou, às vezes a gente sacrifica um pouquinho no sabor, é como se a comida fosse 90% do que seria uma cheia de gordura, cheia de açúcar, mas a saúde como um todo, dores de cabeça desaparecem, o nível de energia melhora, mudança de humor, dores na coluna e coisa, acordar no meio da noite, tudo isso desaparece quando você tem um estilo de vida É porque saudável. você desinflama seu corpo, né? Então, e não é uma vida sofrida de que Sim. eu nunca mais vou tomar um sorvete. É tipo assim, o sorvete que a gente vai escolher é um sorbet, que é aquela fruta batida. Sim, o sorvete lá é maravilhoso, Então, eu gosto continua muito de sorvete. bom. Você pega aquele mix da vida, é assim, né? Põe tudo lá dentro, baixa. Maravilhoso. Eu tava conversando com ela em off, pessoal, né? E falando um pouquinho sobre cozinha, né? Aí eu falei que eu sou craque em apertar o botão do micro-ondas ou agora do air fryer. Mas a ideia de bater o mix com um sorvetinho lá com a fruta congelada é muito bom mesmo, fica muito saborosa. Quem não conhece, depois eu vou pedir pra ela ensinar pra gente, é muito gostoso, não é? Muito E a caloria é pouca. É, porque é fruta, né? É natural. Mas, gente, vamos continuar aqui. Aliás, muito obrigado por ter vindo, viu, Alex? Né? E pegamos no laço mesmo. Eu tô com a minha pauta aqui, quem sabe que a gente faz bate-papo, prepara, conhece, trabalho. E o Alex não sabia mesmo, gente. Nem a gente. Fico muito feliz de verdade. Muito obrigado mesmo pela participação sua aqui. E vocês têm filhos? Estamos falando do casamento? Temos 2. Uma de 14 e um de 18. Que bacana. E elas estão lá com vocês no Canadá? Estão lá no Canadá. Agora estão lá mesmo, porque a gente está aqui, elas ficaram lá. Maravilha, porque quem sabe, para quem não sabe, o período escolar americano, canadense é um pouco diferente do brasileiro, né? As férias são diferentes, as datas são diferentes, o encerramento do ano letivo é diferente, então elas estão ainda estudando, e então elas vieram, passaram o Natal com vocês e agora já voltaram para o Canadá. Isso, Natal, Ano Novo, e agora já voltaram porque iniciam as aulas e a gente vai um pouquinho depois. Vamos saber, porque a gente aproveitou as festas agora de fim de ano, gente, né, no Natal, no Ano Novo, e agora temos que tirar o atraso, porque eu tenho certeza que você abusou um pouquinho. Eu vou aproveitar a dica da Rafaela aqui. Agora, o que fazer agora? Tem jeito? Tem, sempre tem. Jeito pra gente voltar à rotina saudável é o que tem. Então, assim, se você já tinha uma rotina saudável antes do Natal e do Ano Novo, maravilhoso, porque daí você só precisa voltar à sua rotina. Nos primeiros ali, eu digo, 17 dias vai ser difícil, porque você tá com o corpo mais inflamado, com muito açúcar, etc. Então, vai ser complicado. Mas depois que passa essa fase de adaptação do corpo, que o seu corpo entende que ele não vai mais receber açúcar, que ele vai ter que trocar essa fonte de energia, aí vai, é tranquilo, porque o paladar muda. Sim. Então, a comida que você mais saudável, ela começa a ficar muito gostosa. Você começa a se acostumar com aquilo, você começa a querer aquilo, né? Então, na verdade, o que você tem que fazer é trancar a boca e voltar à sua rotina saudável, porque não tem fórmula. Não tem atalho, exercício, não tem segredo. Né? Eu gosto de dizer que é igual quando você vai fazer um trabalho na academia e você tem um programa lá e tem que cumprir esse programa. Exato. E para cumprir esse programa, você tem que exercitar dia a dia, não é verdade? Você vai ter que ter a constância, você vai ter que ir na academia todos os dias, fazer as atividades todos os dias. E na alimentação não é diferente. Você precisa ter a constância da alimentação saudável, né? Para você poder seguir. E aí, eu acho que se você abusar muito com o Natal e Ano Novo, você precisa aí de umas 2, 3 semanas para recuperar. E aí voltaram à vida boa. Alex, você sente falta de algum alimento na tua rotina? Já que você tem da questão do glúten, que é extremamente importante para quem, de repente, tem alguns sintomas. Queria até que você compartilhasse com a gente, ou a própria Rafaela, sobre quais sintomas para eu desconfiar que eu tenho um problema de glúten. Porque às vezes o pessoal de casa até pode ter essa deficiência no organismo, né, essa situação, e não sabe, né, porque são sintomas, vai deixando na rotina e uma hora vai complicar. Isso é verdade. Eu tive uma adolescência bem difícil no que diz respeito à saúde. Eu andava muito doente e até os meus 25 anos eu não sabia o que acontecia. Eu entendia aquilo como uma verdade absoluta do corpo. O meu corpo era assim e eu vivia com dor de cabeça, dificuldade de dormir, dores pelo corpo, e entendia que aquilo fazia parte da vida. Até que um dia um membro da família falou: olha, você tem alergia a glúten. Eu já estava no Canadá. Foi recente, então 10 anos para cá que vocês foram para lá, né? Sim, eu tenho mais tempo no Canadá do que a Rafa. Você tem mais tempo. Então, há mais ou menos uns 15 anos foi me apresentado esse conceito de tirar o glúten da minha dieta. E com muita hesitação eu falei: não, eu como pão minha vida inteira, eu como aqueles achocolatados e todas aquelas coisas misturadas minha vida inteira. Até que quando eu tentei por um mês sem glúten,
minha saúde mudou da água para o vinho 180 graus completamente. Só na alteração alimentar, ou seja, você não tinha feito nenhum tipo de exame ainda, nada. E você fez algum exame para saber dessa... Essa aqui é a grande sacada. Como a minha saúde mudou drasticamente, eu nunca mais quis saber daquilo de volta. Até cereal, o glúten está em tudo. Sim. Quando você começa a perceber e tirar aquilo, você redesenha a sua forma de comer. E eu fui ao meu médico e falei, olha, eu cortei o glúten, minhas dores de cabeça, insônia, tudo desapareceu. O que é que está acontecendo? Eu preciso fazer o exame? E o meu médico de família no Canadá disse, olha, já que você descobriu, os exames, eles não são exatos, eles não têm precisão, são todos aproximação. Sim. Essa família de alimentos, essa família de componentes químicos, então, já que você descobriu isso, siga adiante, aprenda e não coma mais glúten. E nesses 15 anos aproximadamente, eu já cometi erros, né? Não sabia que a comida tinha glúten, comi, e foi situação emergencial. A resposta é imediata, 15 né? minutos. 15 minutos, até mais rápido do que eu. Eu tenho algumas pessoas que têm essa situação, demora um pouquinho mais, mas é no mesmo dia. É muito rápido, muito rápido. Já aconteceu de eu esquecer de estar numa situação de trabalho e não tinha várias opções trabalhando de madrugada, né, com o pessoal de tecnologia, e chegou hambúrguer para todo mundo. 3 horas da manhã, eu vou comer um hambúrguer. Aí acabou a madrugada. Começa aquele calor, aquela reação no corpo, e começa a ficar tudo empolado, e aquela agonia, não tem unha que você consiga coçar o corpo todo. Um prurido total. O glúten, ele é tão inflamado, Ricardo, ele é um alimento tão inflamativo que quando você tira o glúten, até quando você não é celíaco, quando você tira o glúten, você se torna um pouco intolerante àquilo. Né? Quando a próxima vez que você for comer, você vai sentir um incômodo, óbvio que você não vai estar no hospital, não é como uma pessoa que é celíaca, mas você vai sentir um incômodo, a barriga vai estufar, você vai sentir um mal-estar, porque ele realmente é um alimento muito inflamatório. Ó, gente, se você abusou no Natal, no Ano Novo, e a gente tem, aqui no Brasil, eu imagino que a família de vocês, de repente, pode não ter, mas é muito comum aqui no Brasil, eu brinco com a minha mãe, que é italiana, né, de família italiana, eu chego em casa e falo assim, mãe, as outras 40 pessoas que você convidou vai chegar que horas para o almoço, né, porque é uma quantidade grande. Eu imagino que vocês passem por isso em casa também, né, a gente faz uma comida que excede o que a gente vai consumir e acaba consumindo no dia seguinte. Então, quem abusou no Natal ou no Ano Novo, não foi só no dia do Natal, não foi só no dia do Ano Novo. Na casa de vocês, agora, lá no Canadá, imagino que seja mais regulada por conta da administração de vocês. E os familiares também entraram na dança ou ainda vocês estão lutando? Quando eles estão na nossa casa, em particular no Canadá, não tem tanta opção. Porque é o que tem em casa. Não tem croissant, gente. Não tem croissant. Então... O comentário na família eu quero comer o que vocês comem. Eu quero fazer tudo o que vocês fazem. Todo mundo que vai pra lá, a intenção deles é, tipo, o tempo que eu tô aqui, eu quero ser saudável. Então, o que você come de café da manhã? E eles começam a copiar. Lá em casa não entra, por exemplo, não tem alimento celíaco, não entra muita coisa que não é saudável. As pessoas até perguntam isso pra minha filha mais velha. Se ela vive uma dieta. Ela fala, não é uma dieta, é minha vida. É uma rotina já, é o que eu vivo na minha vida. Então, lá em casa, realmente as pessoas vão atrás disso, porque todo mundo hoje em dia está em busca de saúde. As pessoas não conseguem fazer todo dia por falta de conhecimento, por falta de vontade, por N questões. Mas todo mundo está em busca disso, né? Que legal, gente. Olha, já estou repensando alguns atos, algumas ações, viu? Mas vamos dar uma sequência aqui, porque eu quero fazer uma pergunta para o Alex daqui a pouquinho, que eu já fiz para ela antes de começar o programa, que me divertiu muito, quero compartilhar com vocês. Mas antes da gente falar do programa deles, que é um programa muito legal, que vocês devem assistir aqui na Com Brasil, toda quinta às 8h30 da manhã, um programa, é isso? 8h30 da manhã, o Mais Saúde com Menos Ingredientes, e 9h da noite, o Com Fome de Viagem. Vamos descobrir o que acontece nesses dois programas. Mas, Rafaela, por que você escolheu a nutrição? Você falou um pouquinho no começo do programa que quando você foi ao Canadá, você resolveu estudar lá para ter esse estilo de vida saudável. Foi por algum motivo específico, por conta do Alex no que diz respeito ao celíaco, ou não? Por que essa nutrição na tua vida? Assim, antes de ir para o Canadá, eu tinha perdido minha mãe. Tá. E a minha família, ela tem um histórico muito forte de câncer. Tá. E eu comecei a estudar, conheci o Alex já tinha uma alimentação mais saudável, não tanto quanto é hoje, né? Mas ele já tinha uma alimentação saudável, já não comia glúten. E aí eu comecei a ler, a estudar, e eu
prometi pra minha filha, quando eu perdi minha mãe, que ela não ia passar pelo que eu passei. Que ela não ia conhecer essa dor. E eu me lembro que quando eu conheci ele falava pra mim, ele falava, você tá morrendo pela boca, porque eu tomava refrigerante igual água. Então o culpado é ele, se vocês estarem bem hoje. Aí eu comecei a estudar pra minha família. Eu falei, olha, eu vou estudar e eu vou aprender isso aqui. E aí eu comecei a entender sobre alimentação, o quão mal isso fazia pra gente, o quanto a gente morre todos os dias pela boca, realmente. E o quanto a minha vida poderia ser melhor, prolongada, com mais saúde, se eu tivesse uma alimentação saudável. Puxa vida, que e legal. Aí, nesse estudo, aí eu fiz a nutrição, e aí já começou, veio um paciente, veio outro, e aí as coisas foram andando, graças a Deus. Ô, Alex, como que vocês se conheceram? Ela estava procurando, no processo de imigração dela para o Canadá, ela estava procurando um lugar que aceitasse criança, que é difícil no Canadá, e um lugar que aceitasse cachorro, mais difícil ainda. Te cortando, você levou um cachorro também? Levei. E meu cachorrinho. E tá aqui comigo, eu levo pra todos os lugares. Veio aqui pra mim, pro Brasil aqui, vai voltar comigo pra lá. Ele participa também do programa. Ele tem uma câmera dele no programa de culinária e toda vez que tá caindo comida do fogão que ela vai... tem uma câmera do cachorro. Que máximo, gente, que legal, que bacana, entendi, puxa vida, e vocês conheceram na cidade que vocês moram hoje? Isso, apesar de sermos de Salvador, a gente nunca se encontrou lá, pertencíamos a círculos diferentes. Vocês se conheceram lá no Canadá? Processo de chegada a gente se conheceu no caminho. Olha, quando eu cheguei no Canadá, ele foi me pegar no aeroporto e eu casei. Eu fui pra casa dele e nunca mais saí. Supostamente, ela queria alugar um quarto na minha casa. Suposta. Eu sei que, Ricardo, até hoje eu tô esperando esse dinheiro do aluguel, que nunca me pagou. Ou seja, ela te deu um golpe eterno agora, não tem mais jeito. Que legal, que bacana. Bom, gente, vamos conhecer então os programas. Como vocês já estão aí cientes, estamos curiosos de saber um pouco mais sobre o programa. Então, vocês têm 2 projetos no ar, não é? Um de manhã e um à noite aqui na Combrasil, todas as quintas-feiras. Então, ó, faz isso. Assiste de manhã. De manhã é o? Mais saúde com menos ingredientes. 8h30 da manhã. Às 5 da tarde você assiste a gente aqui. E depois volta às 9 da noite para assistir o Com Fome de Viagem. E... por quê? O que surgiu a ideia de vocês falarem, vamos levar para a galera de casa a nossa vida? Então, o primeiro programa que surgiu foi o Com Fome de Viagem. Eu comecei a atender, Ricardo, algumas pessoas que eram mais famosas aqui no Brasil, atender como nutricionista. E aí eu comecei a levar isso para o Instagram. Comecei a falar no Instagram, dar dicas de saúde, e a gente já viajava muito. Meu marido tem roda no pé, então a gente sempre viajou muito. E aí ele falou, Fá, como a gente viaja muito e você agora tá trabalhando, né, dando dicas de saúde, atendendo essas pessoas, vamos viajar. E aí, enquanto a gente tá viajando, você fala sobre a alimentação. E aí surgiu o Com Fome de Viagem. E aí a ideia era eu falar os aspectos culturais ou curiosidades daquela cidade, enquanto eu desafiava a nutricionista a me manter saudável naquele lugar. Então, tentado pelo croissant de Paris, tentado pelo gelato da Itália. Então ela tá lá em Roma e ela fala, olha, o gelato, isso, aquilo, outro, mas uma temperatura de 37 graus, talvez você possa comer uma bolinha. Gente, você imagina você tá ali degustando, também já comi esse gelato na Itália. Tem um outro que é como chama aquele rolinho que tem um recheio de creme dentro? Vou lembrar o nome já dele, lá italiano. Você tá comendo um negócio desse e sabendo toda a classificatória do que tem dentro desse negócio, gente. Tira o prazer, de alguma maneira, ou pelo contrário, conscientiza e tudo que você aproveita, que você tem a oportunidade de comer mesmo, você dá mais valor. No caso, o Alex que é celíaco e depois a Rafaela me conta. Então, também. O que eu gosto eu sou suspeito para falar, mas o que eu queria, a nossa ideia em desenvolver esse programa de televisão não era nem abordar um programa necessariamente de viagem, mas um programa educativo que as pessoas, enquanto estivessem vendo cenas da Itália, por exemplo, a Vaticano, elas entendessem que poderiam se controlar, poderiam curtir o gelato italiano e não necessariamente voltar para casa passando mal. Poderiam comer o croissant, mas não necessariamente voltar para casa 10 quilos mais gordos. Então a ideia era que fosse educativo para a pessoa, olha, eu não sabia esse aspecto das catacumbas de Paris, por exemplo. E aí 5 minutos depois uma nutricionista dando uma dica sobre a massa italiana, a massa parisiense. Eu acho que dá mais prazer.
Porque, Ricardo, conhecimento é tudo, né? E quando você sabe exatamente o que você está comendo, o que aquilo vai fazer no seu corpo, você sabe como voltar. Né? Então, quando você tem esse conhecimento, você vai comer, você não vai deixar de comer por causa disso, porque a comida abraça e a vida social, ela faz parte, né? Ninguém vive de dieta restritiva a vida inteira, isso não existe. Então, essa a parte social da vida, ela é importante e ela tem que fazer parte da sua vida. Claro. Mas quando você sabe o valor nutricional, aquilo que você está comendo, você fala, olha, vou comer isso aqui, mas amanhã, depois de amanhã, eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu acho que você come com mais prazer, porque você sabe que não é toda hora. Eu lembrei o nome, gente, é cannoli. Cannoli italiano. Meu Deus. Deve ter 1000 calorias por mordida, né? No mínimo, não é? Também tem glúten, com certeza. Mas, gente, olha, quem perder aí na Combrasil pelo horário, tem a possibilidade de rever os programas deles e os nossos aqui também no canal do YouTube, não é? Então, como que é o endereço de vocês lá no canal do YouTube dos programas para que o pessoal possa acompanhar? É o youtube.com/Com Fome de Viagem. Com Fome de Viagem. Os dois programas. Bom, gente, olha, queria saber um pouquinho agora do Alex e da Rafaela. Eu vou fazer 2 convites, um para cada um agora, né? Se eles gostam de escrever. Vocês gostam de escrever? Eu, como profissional de tecnologia, escrevo bastante documentação técnica e os roteiros do programa. Mas que tipo de escrita? Pois é isso mesmo. Na verdade, são artigos. A gente quer apresentar para vocês um portal de artigos que nós temos aqui num projeto nosso. É um parceiro do Gente que Fala aqui do podcast, que é o portal Orbis News, que a gente só coloca artigos nesse portal no www.orbisnews.com.br, em que a gente tem mais de 200 articulistas escrevendo sobre diversos tipos de temas: política, economia, saúde, nutrição, mercado financeiro, mercado imobiliário, e a gente faz uma boa seleção por um detalhe importantíssimo. A gente quer que o nosso leitor, que entre no portal para pegar essas notícias, tenha certeza do que está acontecendo lá, do que está escrito lá, é verdade. Então, como vocês estão falando com tanta propriedade, se vocês gostaram de escrever artigos sobre, principalmente o seu caso aí, que é muito legal, e você falar sobre a importância da viagem, de entender a cultura do país, não ir só fazer uma propaganda, não é? Então, entra lá, www.orbisnews.com.br, se inscrevam, e se vocês tiverem tempo, porque vocês não param, não é? É um prazer tê-los também com a gente aqui na Orbis News, tá bom? Vamos ter Obrigada pelo convite. Encaminhar os artigos, a gente faz a periodicidade que vocês puderem, e vamos colocar no ar. Ó, gente, tá aí, então, entra lá na Orbis, vai ter mais um artigo agora aqui, que legal. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Um dos programas, como eles falaram, é o Mais Saúde com Menos Ingredientes. Vamos falar um pouquinho mais ainda do viagem já, mas quero só intercalar. E você descreve o programa assim, Rafaela, o Alex que produziu, com certeza que o texto é dele, então. Comer é um prazer. Tá? Em excesso é pecado capital. Achei muito legal isso. Com nome próprio. O que é excesso capital com nome próprio, gente? Gula. A gula é um pecado capital. Continua o texto. Viajando, então, fica ainda mais difícil. Ninguém acorda no seu melhor quando está em dieta de hotel. Isso? Em dieta num hotel. Tá, legal, boa. Comemos em momentos de alegria, de romantismo, de reunião com família. Até na depressão é muito fato isso, na ansiedade então, absurdamente, né? E até mesmo na nossa memória afetiva, é tudo isso mesmo? A nossa memória afetiva, ela é um prazer pra gente na hora de comer, mas a gente pode também se enterrar um pouco nisso, né? Porque a nossa memória afetiva, ela foi criada, construída na gente quando a gente era pequena. E a gente tinha outro tipo alimentar, né? Outra estrutura alimentar há anos atrás. Então, hoje as coisas mudaram, a medicina evoluiu, a indústria alimentícia evoluiu e
quando a gente quer acessar a nossa memória afetiva, normalmente não tem coisas saudáveis, né? E a gente acessa isso em momentos de ansiedade, de tristeza, de depressão. No caso da ansiedade e depressão, normalmente entra o famoso brigadeiro aqui no Brasil, barra de chocolate, barra de chocolate, biscoito recheado. Não lembra a nossa infância? Puxa, aquele chocolate quentinho que a mãe fazia. É assim, a memória afetiva. Então a gente é atraído. E a comida, no mundo inteiro, tá? Nas viagens que a gente faz, a comida ela não evoluiu para ser saudável. Ela evoluiu para as grandes massas. São aspectos culturais, por exemplo, a feijoada, a comida que a gente come na Bahia, né? Aquelas carnes, aquelas gorduras todas misturadas. Aquilo vem de um processo de escassez da escravidão. Sim. Eles pegavam os restos das comidas, misturavam tudo. Cultural, esses pratos são culturais. Então aquilo não evoluiu para ser saudável, aquilo evoluiu para ser o que era disponível na época. Então a gente tem que fazer um esforço para nadar contra a maré para voltar para a saúde. O programa, pessoal, esse segundo programa, ele tem um foco em você cozinhar com um convidado que eventualmente nem esteja no mesmo ambiente que o teu, é isso mesmo? Eu estou no Canadá e o convidado está na casa dele, né? E a gente eu faço uma entrevista com ele e durante essa entrevista a gente faz uma culinária saudável. Às vezes o convidado nem faz uma culinária tão saudável, mas aí eu pego aquele prato toda aquela receita e transformo em uma receita saudável. Então a gente ensina como cozinhar com mais saúde, com menos ingredientes, enquanto eu estou sabendo ali tudo da vida do convidado. Chegou o Prevente Mais. Ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado. Um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Rafa, quais são os benefícios de um jejum intermitente que as pessoas estão acostumadas aí a fazerem, né? E quais os cuidados essenciais? Bom, muito, eu poderia passar o dia aqui falando, mas quando você entra em jejum, o seu corpo ele entra em autofagia. Então é como se as suas células morressem células ruins e nascessem células boas. Então você regenera a sua composição celular. Então o jejum ele cura e ele previne muitas doenças por conta disso. O seu corpo naquele momento ele não está inflamado, ele já acabou a digestão do alimento, ele está usando a gordura como fonte de energia e regenerando. Então ele é muito bom por conta disso, porque ele nasce em células boas naquele momento. O jejum, normalmente as pessoas que fazem aleatoriamente, elas fazem muito prolongado. No jejum você tem que ter muito cuidado com o que você está comendo antes e como você vai abrir sua janela alimentar, né? O que você vai comer depois, porque isso vai definir se o seu jejum realmente vai ser bem sucedido ou não. Porque não adianta nada você fazer jejum e depois comer uma massa, né? Entendi. Então você precisa ter ali a constância do jejum, mas ele é muito bom. Agora, mais uma vez, precisa ter um acompanhamentozinho ali, para você passar horas sem comer, né? Sempre com acompanhamento de um profissional habilitado. Quantas calorias você considera tranquilas reduzir aí durante o dia, quem está começando a fazer um trabalho, sem comprometer a saúde? Bom, diariamente, Ricardo, é difícil falar, porque o nosso corpo não é linear. A gente não perde peso todo dia, e mesmo comendo a mesma coisa todo dia, você não vai perder as mesmas gramas todo dia. Mas assim, por semana, se você perder de 700 gramas a 1 quilo, 1,1 kg, você tá bem. Você consegue fazer isso vivendo, né? O que é vivendo? Comendo, tomando café, almoçando, jantando e trazendo uma rotina saudável para você. É um peso saudável para você perder por semana. Tem jeito a feijoada? Maravilhosamente saborosa, respeitando toda a receita cultural, mas tem jeito de ficar mais saudável, né? Não, quando é um prato como uma feijoada, por exemplo, o único jeito que você tem é ir selecionando os alimentos. Por exemplo, você come a carne da feijoada com o caldo, deixa o grão um pouquinho de lado, e aí você adiciona a salada que vem na feijoada. Então você consegue ir ali selecionando os alimentos para montar um prato saboroso e que não tenha muito carboidrato, muito açúcar, muito grãos,
né? Mas aí você tem que fazer a seleção dos alimentos na feijoada. O que é que você fala sobre grão, Rafa? Que grão não é bom para nossa digestão? Eu costumo dizer o seguinte, as aves, elas digerem muito bem os grãos, mas os mamíferos, não. Então, quando a gente, né, come muito grão, milho, feijão, grão de bico, não é que esses alimentos não sejam saudáveis, é porque a gente não consegue digerir esses alimentos tão bem quanto as aves, por exemplo. Entendi. Então, se você come muito, a depender do que está junto com a sua alimentação, você vai criar um bolo fecal. Isso. E aí é difícil a digestão disso. Até porque a não ingestão de muitas fibras vai dificultar, inclusive, até o organismo expulsar tudo isso, né? Exato. Inclusive, pessoal, a Rafaela vai me corrigir aqui, a carne, sim, em geral, o organismo não tem a força para fazer a digestão dela, né? Ela fica meio putrefando ali até poder sair do organismo. Porque a proteína da carne, ela é uma proteína muito ácida. É isso que acontece. Olha aí, gente. É por isso que a gente não tem, ela realmente, das proteínas, das grandes famílias, né, que é carne branca, vermelha, frutos do mar, ela é a mais difícil. Tá vendo? Estão aprendendo bastante? Vamos ver agora com o Alex, que eu descobri umas coisas bem legais aqui. Vamos brigar com ele, vamos falar mal dele agora aqui, ao vivo, na frente dele. Não era pra estar aqui, agora vai ter que ouvir, mas tem jeito. Olha, eles tinham um quadro que eles gravavam no programa lá, mas era pro Insta. Não é? Você lembra desse quadro? Já sabe o que eu vou falar, né? O quadro diz o seguinte, que é fácil fazer, ela quis dizer que é tão fácil, mais ou menos a minha visão também, viu, Alex? Eu vou te defender já. Que o título era o seguinte, até o marido pode fazer. É isso mesmo. Será que o meu faz? Alex, você vai perguntar pra ela, eu vou perguntar pra você direto agora. Você cozinha? Olha, com muita dificuldade, viu? A parte interessante sobre esse quadro é que ela ficava de longe só dando comandos verbais. Coloca isso, tá muito quente, abaixa o fogo, tá cozinhando demais, tá passando do ponto. E ela só ficava de princesa, só dando ordem de lá, e eu me matando e cortando a cebola errada e descendo lágrima. E ela, tá errado, mas continue, é isso mesmo, não tá pronto ainda não, só dando ordem. Mas se não tiver a supervisão, sai alguma coisa? Não, ele faz duas coisas. Eu só consigo fazer 2 pratos na minha vida. Uma feijoada sem aspectos de dieta. Já gostei, eu vou na sua casa. Sem ser Vai essa dieta. feijoada. E uma moqueca de camarão, como todo baiano. Ei! Mas se não tiver feijoada e moqueca, iFood, eu passo fome. Não tem outra coisa, né, amor? Assim mesmo. Não tem outra coisa. E quando você pega uma comida, a gente já esteve algumas vezes nos Estados Unidos, sabe que lá é padrão.com.br, comida externa, né? Comida de um delivery da vida. Como é que faz para escolher, no seu caso, celíaco? Com a dificuldade de cozinhar, eu falei que minha cozinha tem um monte de botão, não sei para que serve nenhum, só do micro-ondas e da air fryer. Essa, infelizmente, é verdade, não sei fazer. Como é que faz para comer bem? Eu tenho que focar em carne ou frutos do mar. A minha saída padrão sempre me socorre a manter a dieta de carboidrato e açúcar baixo, que é a recomendação da nutricionista, mas eu estou sempre procurando um restaurante que tenha carne e que tenha peixe. Gostei do que ele falou agora, gente. A recomendação da nutricionista. Ele não tem nem como errar, porque a nutricionista está em casa. Não tem nem como errar, Não né? tem. Ô, Neto, põe a foto 3 pra gente, só porque a capa lá do YouTube de vocês, que tem algumas imagens dos projetos, sei lá, o pessoal de casa está vendo agora aqui, dos locais que vocês fotografam. Vocês registram o prato que vocês explicaram, é isso que está ali? Do Conforme com Viagem? Isso, a gente registra e explica o que está acontecendo ali no prato. Olha, tem muito açúcar, muito carboidrato, evite isso, evite aquilo, até cruzando alguns limites do aceitável às vezes, porque, por exemplo, eu desafiei a nutricionista em alguns lugares, como, por exemplo, ir numa rede de McDonald's, por exemplo. E eu falei, Rafa, eu estou aqui no meio do nada e achei uma McDonald's, como é que eu faço disso daqui saudável? E aí ela tem as dicas, né? Eu lembro de cabeça porque eu participei, mas ela fala, olha, esse pão aqui não é saudável, se você tirar o pão, você tem uma carne com salada aqui dentro. Então são essas dicas que adaptam. Olha, gente, então vocês estão vendo aí, então dá para ver, olha, pelo dinâmica dessas fotos, tem vários lugares, né? Tem a foto ali colocando a nossa exibição aqui pela Com Brasil também. Muito bom, muito legal, muito bacana. E a foto 4, o Neto, põe pra gente a foto 4, o pessoal de casa ver também. Que, olha aí, são mais trechos das viagens, das comidas, é isso?
Isso, aí é a abertura do Mais Saúde com Menos Ingredientes. Olha. Aí tem algumas viagens, os pratos que a gente faz. E das viagens que vocês fizeram, vocês têm alguma lembrança, praticamente de todas, imagino, mas que chamou mais atenção? Foi algo muito difícil que vocês fizeram, assim, algo muito diferente do dia a dia da alimentação de vocês? Vocês tiveram que trabalhar uma boa reeducação alimentar ali no prato? Eu acho que o maior desafio cultural, não foi nem, você pode falar do aspecto da dieta, mas eu acho que o maior desafio cultural que a gente teve foi falar sobre os comestíveis com THC, né, de maconha, no Canadá. O processo de legalização da droga no Canadá e como aquilo derivou para comestíveis. É comestível. Então, uma barra de chocolate com maconha dentro, um biscoito com maconha dentro. Acho que foi o maior choque. É legal a Rafaela falar agora disso, porque no Chile também eu experimentei essas questões de conhecer esse trabalho, pela falta de conhecimento, e de repente é um medo de errar e me fazer mal, obviamente eu não provei, não é? Mas a cannabis, enfim, cada um na sua língua aí, ela tem um efeito nutricional, imagino, mas tem um efeito para a saúde também importante, né, quando bem usada, certo? Para a saúde, quando bem usada, é no caso medicinal, né? Sim, Se medicinal, for recomendada perfeito. por algum médico, Isso tem que ser. ela é recomendada como anestésico em alguns casos, de pessoas que sentem muita dor, com alguma comorbidade, doença, tratamento cancerígeno, por exemplo. E aí, ok, porque ela vai ser recomendada e dosada Sim, perfeito. por um médico. Dessas viagens, das temporadas que vocês fizeram, qual foi mais assim, puxa, não imaginava comer isso? Como a coreana, por exemplo, bicho da seda, né? Não imaginava provar essa comida, gente. É uma textura diferente, né? Mas, enfim, para mim não foi muito agradável, até porque tem umas questões com frutos do mar, é uma pena, mas é bem diferente. E com vocês? E aí, Alex, lembra? Do aspecto de comida, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi na Coreia do Sul. Que tinham nomes na Coreia do Sul que a gente não sabia nem pronunciar. Culturalmente, o maior choque que a gente teve foi no Oriente Médio. Não diga. Foi incrível uma visita a Dubai. A gente foi surpreendido com o altíssimo nível de desenvolvimento humano que eles têm. Sério? Ninguém buzina na rua, não tem uma sujeirinha na pista. Todo mundo respeita todo mundo. Foi incrível aquele lugar. E eles têm hábitos completamente diferentes do nosso. Como que você faz o processo de seleção de estudo, Alex? Porque você chega em Dubai, você chega na China, você chega enfim, nos Estados Unidos, etc e tal. Como que você faz essa pesquisa para compartilhar com o pessoal de casa a cultura do país? A gente mora no Canadá, então o Canadá é um país de imigração há décadas. Então a gente tem muito amigo de vários lugares do mundo. Então, normalmente, quando a gente vai num lugar desse, a gente conversa com a pessoa respectiva. Por exemplo, a gente está desenvolvendo ainda um episódio sobre a Índia e Paquistão. Não tivemos a chance de ir ainda, mas já estamos desenvolvendo. Então, eu tenho uma liberdade direta de perguntar a um indiano da Índia, né, claro, me fale sobre o aspecto mais conflituoso que você tem entre o seu país e o Ocidente. E ele falou, casamento arranjado. Então, eu já desenvolvi uma matéria sobre casamento arranjado, sim, que a gente vai filmar. Inclusive, até com idades bem diferentes do que a gente está habituado a saber, né? E aí as conexões pessoais vão levando a gente a desenvolver os episódios. E qual prato, para você, desses países que você já conheceu, que você fala, esse foi o que eu mais gostei dentro do que eu posso comer legal, sem consciência pesada? Então, eu gostei muito dos pratos que eu comi na Tailândia. Porque lá eles englobam muita fruta, abacaxi, essas frutas. Então, e lá tem muita salada, os pratos bem recheados de salada. Salada tipo mão verde deles. Exato. Então, foi um lugar que foi fácil, assim, para eu falar sobre e pra gente escolher coisas típicas de lá, né? Porque muito frutos do mar e muita fruta e saladas maravilhosas. Então, foi um lugar fácil, vamos dizer assim. Lugares difíceis são os Estados Unidos, a Europa, o próprio Paris, porque o típico de lá é complicado, é difícil, né? Londres também, que é o fish and chips, o típico é gorduroso, o típico é uma batata, é um carboidrato. E aí, pra você, como é que você vai? Realmente, brincadeiras à parte, como é que você vai em Paris e não experimenta o croissant,
né? Como que é? Isso que eu ia ficar traumatizado na minha mente. Não tem como. Eterno. Toda vez que eu ver o Alex e a Rafaela, eu vou lembrar, coitado, sofreu. Mas, voltando nessa questão, por exemplo, Nápoles, vocês devem conhecer, na Itália, é a cidade que a pizza se desenvolveu. A pizza não é italiana, mas esse formato que a gente consegue. A pergunta, Rafaela, é o seguinte: dá para comer uma boa pizza sem sofrer, tirando, porque tem a farinha branca, tem tudo. Como comer uma pizza saudável? Tem como? Tem como. Bom, olha, tem gostei, como. gente. O sem glúten, Ricardo, as pessoas confundem muito. O sem glúten não significa sem açúcar. Ela é sem glúten. Sim. Então, aquela pizza sem glúten, ela pode não ser saudável, mas ela ainda assim é melhor do que a pizza com glúten, porque ela não é inflamatória. Então, você vai ali por etapas, né? Primeiro você tira o glúten, é uma pizza mais saudável do que a outra, né? Do que a pizza comum, tradicional, porque ela já não tem aquele fator inflamatório. Uhum. Mas uma pizza saudável é uma pizza com massa de ovo, com massa de farinha de amêndoa. A massa, ela pode ser diferente. O recheio é igual para todo mundo, porque normalmente é queijo, tomate, salada, cogumelo. Então, o recheio você consegue. A massa é que você precisa se preocupar. E hoje em dia já existem massas de farinha de amêndoa, massa de ovo, em muitos lugares. Aquelas histórias gostoso. de 5 farinhas, né? Farinha de banana, farinha de... puxa, eu não vou lembrar o nome das 5 agora, que você faz um misturado todo e forma uma farinha só e faz o pãozinho de manhã. Isso é legal? Isso funciona mesmo, sendo as farinhas boas? Então, normalmente nessas farinhas eles colocam farinha de grãos. E aí é muito bom. Porque é muita fibra. Sim. E aí ajuda a gente na digestão. Sim. Fica bom. Agora, quando eles misturam com alguma farinha que não é boa, porque às vezes eles colocam ali para dar uma engrossada, para dar uma liga maior na massa, aí já não fica tão saudável. Então o ideal é você ir no local lá, que nem sei onde que vende farinha assim em pó, mas ir nesses locais e você mesmo selecionar e montar todo o negócio em casa. Vende. Olha aí, gente. Às vezes no mercado tem uma seção natural lá, você acha com facilidade. Quais ingredientes são mais saudáveis para um dia a dia? Proteína e salada verde. Das proteínas, a gente está falando aí de uma carne vermelha, uma carne branca, qual dela é mais indicada? Frutos do mar. Frutos do mar. E a menos indicada? Carne vermelha. Quando a gente fala de boi e porco, qual é a menos indicada? Que é o mais comum, né? Boi e porco que o pessoal utiliza, né? Mas veja bem, a seleção que eu estou fazendo aqui é do mais menos. Sim, não sim. significa que não seja saudável, claro, entendeu? Sim, sim. Então, por exemplo, o porco ele é menos saudável do que o boi, porque o porco ele realmente é um animal mais gorduroso. Tá. Então, encadeia outros problemas, né? Então, vai pro boi porque você consegue limpar mais a carne, tem menos gordura. Uhum. Quando a gente fala das 3 proteínas das grandes famílias, frutos do mar, carne branca, carne vermelha, das 3 seriam os frutos do mar, porque é rico em colágeno, selênio, todo o complexo de vitamina B está ali. Então, ele realmente é uma proteína muito rica, mas não significa que as outras não sejam boas. Só tô, entre as 3, entendeu? Sim. É interessante, pessoal, entender que são fases mesmo que a gente tem, divisões que a gente tem que entender. Isso. Do que é bom, do que não é, do que é mais natural, do que não é. Bastidor do programa, Alex. Porque assim, imagina que vocês fiquem um período no país, ali, né, antes de vocês gravarem. Eles não chegam hoje e amanhã cedo já gravam, não é? E como que vocês fazem? Vocês comem algumas coisinhas, falam, isso aqui é legal para gravar, faz uma pré-seleção antes. Como que é esse bastidor? É curioso, porque deve ser bom, né? A gente come um monte de coisa, depois essa aqui é boa, vou gravar. A gente costuma brincar dizendo que quem vê close não vê corre. Porque a gente normalmente chega com orçamentos e prazos bem apertados para fazer o episódio. A gente chega num dia e a gente diz, olha, não vamos sair sem equipamento hoje só para mapear o território, ver se realmente é o que a gente estava pensando. E aí no dia seguinte a gente já começa a gravar. Quem dirige e produz um programa, né? Como o próprio Alex. O Alex, ele acumula função, né? Ele apresenta, ele dirige, né? Ele produz. Não tem ideia que para você nos ver aqui na câmera, não é isso, Alex? É quanta coisa, né? Por exemplo, né? Montar a pauta, a gente gosta de dizer, isso aqui já mudei, quem tá lá, o Neto tá lá me batendo, que eu mudei tudo aqui já, né? Porque a ideia é só para ter um referencial para conversarmos. Mas é difícil mesmo, né? Ainda mais quando você não conhece o país, você não conhece. Esse mapeamento é extremamente importante, esse briefing, para poder dar conta do recado. Mas de vez em quando acontecem umas coisas tão difíceis. Deu errado já alguma coisa? Já deu, como diria a molecada aqui no Brasil, deu ruim alguma gravação? Já.
Em Las Vegas, por exemplo, deu ruim. A gente não conseguia gravar de jeito nenhum, porque na rua principal, né, muita luz. Sim. Então, eu acho que toda aquela tecnologia, né, mexia no microfone. Mexia, interferia, né? Problema Em técnico. Washington, quando a gente foi gravar, o microfone não funcionou e a gente teve que gravar sem o microfone. No pulmão, né? Fazer o episódio inteiro. Então já deu, muito errado. Microfone. Só que a gente já tá lá na viagem, já tá no país ou na cidade, Claro. já gastou. O programa de vocês, o Comer Bem lá, seu, é só personagens brasileiras, só mulheres brasileiras, só pessoal brasileiro Só que participa? brasileiros. Então a transmissão é específica para o Brasil. Isso. E o Com Fome de Viagem? O Com Fome de Viagem tem um interesse internacional maior. A gente faz tudo em português, o texto que a gente desenvolve, a gente fala tudo, mas hoje o YouTube ele tem traduzido com inteligência artificial, a gente ouve a nossa voz, outra pessoa falando no nosso episódio. Simultânea a tradução ali, já exibindo para o país, é isso? Para o país. Ah, que legal. E quando vem alguém participar de outra língua, vocês fazem uma tradução ali? A gente coloca a legenda. Ah, que legal. A gente faz a entrevista e coloca a legenda. Eu vi lá no material deles, no final do ano passado, eles fizeram uma gravação, a última gravação de vocês foi na Bahia, não é isso? Foi sim. A gente a gente mora lá, né? Quando a gente está no Brasil, a gente passa mais ou menos 9, 10 meses do ano no Canadá e mais ou menos 2, 3 meses do ano na Bahia. Nas férias escolares. E como foi gravar? Fazia tempo que vocês não gravavam lá? Foi emotivo, foi bem emotivo filmar, mostrando Praia do Forte na Bahia. Então foi bem sentimental pra gente, o pessoal recebeu a gente com muito carinho, não só os moradores locais, restaurantes também, e mostrando o lugar que a gente... E esse tipo de gravação, por exemplo, na Bahia, é uma gravação teoricamente fácil, porque a gente tem tempo. Né? A gente está dentro de casa. Né? Então a gente consegue, errou, não ficou bom, a gente consegue fazer com mais tempo. Quando a gente viaja para alguma cidade, algum país para gravar, a gente tem ali 2, 3, 4 dias no máximo. E aí tem que fazer dar certo. E são jornadas de 10 horas por dia. Quando dá errado, come de novo? Quando dá errado é um problema. Normalmente áudio, quem trabalha no audiovisual sabe que áudio é pesadelo para todo mundo. Dá ganho ali. Microfone, falha, corta, interferência eletromagnética. E a gente só descobre isso depois da captação. É verdade. Quando a gente está no estúdio, fala, nossa, esse áudio está muito ruim, dá para consertar. A gente já perdeu muito material, porque não consegue consertar. E aí quando dá errado, salva na edição. Mas aí, coitado do Alex. Ai, que legal. Gente, olha, vocês estão vendo aqui, então, o Alex e a Rafaela, com quanta coisa legal aqui, para que vocês possam acompanhar. Então, na Com Brasil, assista aí de manhã, 8h30, às 9 da noite. O nosso também aqui na Com Brasil. Lembrando, né, que a gente está sempre, segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, sempre um convidado super legal. E também nas nossas redes sociais, no @podcast Gente Que Fala, ou quais as redes sociais de vocês agora? Vamos aproveitar e divulgar o nosso... Nós temos no Instagram o Com Fome de Viagem, @Com Fome de Viagem, do jeito que fala, e temos o... Rafaela Coelho Oficial. Então, e se eles quiserem falar com vocês lá, a DM funciona? Somos nós. Funciona. Temos a ajuda de outras pessoas, desculpa, mas nós mesmos temos direto acesso às mensagens, não passa nada sem a gente ver, todas as respostas a gente está engajado, a gente sabe, não tem nada que fica sem atenção. Que legal. Participar do seu programa, como que é a seleção, Rafaela? Então, normalmente o convite é feito, a gente faz convites, né, aos celebridades, as pessoas que a gente considera interessante para aquela época, por exemplo, no carnaval, rainha de bateria, né, cantores. Então a gente vai fazendo essa seleção, faz o convite e aí quem se interessa. E a gravação é simultânea, é ao vivo lá. Ela está fazendo lá, você acompanhando ela da sua casa. Isso, o programa não é ao vivo, mas a gravação sim. é ao vivo. Sim. Por exemplo, aquele material ali que se a gente perder, perdeu o programa. Porque a gravação é ao vivo, né? E às vezes acontece do bolinho sair estragado. Muito. Já botei fogo na casa. Botou fogo na casa. Subiu labareda de fogo de 30 centímetros. Isso a convidada? Nossa casa. Eu. Isso tá no ar ou não? A parte da labareda eu achei melhor não colocar. Mas assim, porque eu não cozinho, né? Eu cozinho no meu programa e pra minha casa, mas eu não sou profissional. Tá. Então já foram, por exemplo, uma pessoa que participou do MasterChef. Então ela é mega profissional. Que legal. E eu
Toda estabalada. Mas que interessante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A convidada, ela cozinha na casa dela, Isso. ali numa transmissão ao vivo com você, né? E você cozinha junto com ela ou você só acompanha? Não, eu faço na minha casa O mesmo prato? o mesmo prato. Com o diferencial de ser mais De ser um saudável, pouco aquele mais- mesmo... eu troco alguns ingredientes. Então, por exemplo, se ela, uma lasanha, aí ela vai fazer a lasanha, aí eu vou fazer uma massa de ovo. A lasanha, eu vou fazer a mesma lasanha, mas com a massa diferente. Maravilha. Que interessante. E a feijoada também é com ovo, você estava me falando no bastidor, dá para fazer também. Agora a gente tem que aproveitar, aprender, né, gente? A feijoada também. E olha, gente, é isso aqui, olha. Bom, a gente está quase no final do programa, mas eu quero saber dos novos projetos. Como é que estão aí? Vocês estão para esse ano que começou agora, 2026, como é que estão aí para vocês os projetos? Mas já tem as temporadas planejadas para esse ano? Já tem convidada já para os próximos episódios? No Com Fome de Viagem, a gente continua filmando nos Estados Unidos, que é pertinho da gente, né, quintal de casa. A gente está a 1 hora de voo de muitas das cidades americanas. Então já filmamos em alguns lugares, Las Vegas, Los Angeles, São Francisco, Washington, e tem mais episódio por vir. E alguns já foram filmados, estão em preparação, e tem mais ainda por serem filmados. No Mais Saúde a gente dá uma parada agora no final do ano, né, porque a gente não tô lá. Mas deixa eu cortar um pouquinho a sua resposta, porque a gente está em janeiro na gravação, só por isso. Você falou, a gente para agora no final do ano. Tá. Então vamos lá assim, então mas volta para falar da temporada ao vivo, não, né? Não sabe se vai acontecer. Estamos desenvolvendo uma temporada ao vivo. Volta para mim, né? Isso. Bom, agora eu quero ouvir da Rafaela, né? E aí, no seu programa? Bom, o Mais Saúde com Menos Ingredientes, ele volta depois do Carnaval. Tá. Normalmente ele dá... Porque no Brasil, janeiro, fevereiro, né? Mais tranquilo. As pessoas são focadas no Carnaval. Então ele volta a gravação depois do Carnaval e aí a gente volta com tudo. Queria que vocês deixassem uma frase pro pessoal de casa agora. Como que a pessoa pode ser feliz comendo bem? Tudo é difícil. Escolha ser difícil. Faça as escolhas inteligentes no seu dia a dia. Eu acho que escolher um estilo de vida saudável muda drasticamente todos os aspectos da sua vida, não só do nível de energia, mas no nível de humor, felicidade, alegria e tudo que você proporciona para a família. É como se o que você colocasse para dentro resplandecesse e voltasse para fora todo mundo que você ama, todo mundo que está ao seu redor. Se amar é um ato de amar o próximo também. Queria saber o seu posicionamento, eventualmente até do Alex também, sobre as canetas emagrecedoras. Elas realmente são eficazes, né? E é para todo mundo? Ser polêmico. Bom, eu acredito muito nas canetas, eu sou super a favor, mas eu sou a favor com acompanhamento. Eu sou a favor se você realmente estiver mudando seu estilo de vida, se você estiver tendo uma alimentação equilibrada e para os casos que realmente precisam das canetas. Então, eu não concordo com as pessoas comprando as canetas aleatoriamente, tomando em casa, etc. Mas elas são eficientes, são muito boas e podem ajudar muito. Uma pessoa, por exemplo, com grau de obesidade, elas são agregadores no processo de emagrecimento, que não é fácil. O processo de emagrecimento para uma pessoa com comorbidade não é fácil. Concorda, Alex? Eu não tenho muita informação técnica sobre o assunto, porque não é na minha área de especialização. O que eu aprendi com a Rafa é que a gente faz o que faz bem pra gente, né? Se te faz bem, se faz você se sentir melhor, é uma coisa que tem que abraçar. Mas informação técnica eu vou confiar no nutricionista. Eu também confio, gente. Mas ela falou algo extremamente importante dentro de tudo isso que é eficaz. Acompanhamento médico, é isso, né? Isso. O acompanhamento médico, o acompanhamento de nutricionista é muito importante. Porque hoje em dia, Ricardo, na internet você acha tudo. Você acha o que você quiser. E todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. Mas você precisa combinar isso e trazer isso para o seu dia a dia. Então, quando você faz de forma aleatória, você pode ficar com déficit nutricional, você pode desenvolver alguma gastrite, enfim, outras comorbidades. Então, o acompanhamento eu acho extremamente importante. Bom, gente, vocês viram, né? Assunto que não falta. Do meu roteiro aqui, eu tô apanhando todo mundo lá atrás, porque eu pulei um monte de coisa porque o papo tava tão gostoso. Então assista o programa aqui pela Com Brasil, ou entra lá, segue o Alex e a Rafa nas redes sociais, para que vocês possam aprender. Olha, aqui eu aprendi muita coisa boa hoje, espero que vocês também.
Rafa, obrigado. Alex, obrigado pela surpresa de estar aqui com a gente. E espero que vocês, na próxima vez que estiverem aqui no Brasil, nos dê a alegria de estar com a gente aqui. E vamos cozinhar ao vivo com ela. Conversa aí. Tem um contato para a produção de vocês? Tem sim. O Com Fome de Viagem chega diretamente para mim, eu recebo todas as mensagens. O Mais Saúde com Menos Ingredientes também tem um Instagram próprio, com todos os convidados que participaram até hoje, link para os episódios na internet. E qualquer forma de entrar em contato com a gente, somos nós vamos receber e vamos responder. Perfeito, é isso, né? Ricardo, obrigada, foi um prazer participar do seu programa. Adorei. E sim, a gente vai cozinhar junto. Olha, eu vou pedir para a nossa diretora, produtora, aquela referência em cozinhar, principalmente frutos do mar, para cozinhar com você. Porque se eu cozinhar, eu vou mostrar como é que aperta o botão na Air Fryer. Gente, obrigado pelo carinho, pela participação de vocês até aqui com a gente. Lembrando, né, segunda-feira a gente está de volta com mais um programa e um ano abençoado de 2026 para vocês, com saúde na sua alimentação. Até lá.